Inclusive, eu vou estar fazendo esse gancho para conversar com o nosso professor de Ciências Naturais, professor Ivan, justamente porque é um tema que se correlaciona, o investimento na ciência e na pesquisa realmente científica para as ciências naturais é extremamente importante. E nosso professor Ivan vai fazer uma análise também da prova de Ciências Naturais da Unicamp, certo? E professor Ivan, como é que o senhor está? Tudo bem? E aí, boa noite, Lucas, boa noite aos professores do Colégio Leffler, do curso Interseção. Estamos aqui, nesse momento, fazendo essa abordagem, né, da prova, na segunda fase da Unicamp. E, como o professor Lucas e a professora Rosane falaram antes, é uma prova diferente das demais, uma prova bastante criteriosa, ela tem as suas particularidades, mas o aluno do Leffler e do curso de exceção, ele ganha essas ferramentas, né, para justamente chegar no momento da prova e conseguir colocar justamente nesse momento tudo aquilo que foi trabalhado durante todo o ano, né, e uma prova que, para a parte de biologia, que né, está aí dentro da parte de ciências da natureza, é uma prova que ela traz uma série de elementos fundamentais, né? Teve questões interdisciplinares, como é o caso das respeito de bioquímica, ele apresentava um gráfico, né? Daqui a pouco eu posso apresentar para vocês algumas dessas questões. E o professor Lucas estava falando sobre a respeito da ciência, né? Então, a ciência, ela tem sofrido muito, né? Nos últimos tempos, principalmente com relação ao investimento, né? Nós perdemos cientistas saindo do Brasil e indo para outros países, nós perdemos aporte para investimento na área científica, estamos perdendo, né, espaço para outros países que estão sempre à frente, porque está faltando justamente algo que é fundamental, é um olhar mais atento para a área das ciências, né? E, como o professor Lucas falou, né, a prova a reaplicação do Enem falava a respeito das mulheres na área científica, que ainda falta muito, muito, né, para que elas tenham a capacidade de, né, serem vistas como deveriam ser, né, ter um valor maior nas mulheres na área da ciência. Bom, mas deixa eu falar aqui a respeito das questões, porque a prova ela estava dentro do esperado, sim, ela apareceu com os conteúdos que nós trabalhamos durante o ano, mas, assim, foi uma prova que precisou, teve uma demanda maior, né, de uma interpretação gráfica, né, de uma forma muito mais detalhada e, principalmente, como eu falei nesse instante, sobre a interdisciplinaridade com relação à química e física, né? Bom, então, eu vou falar um pouco aqui a respeito das questões para a gente ter a certeza de que o curso Leffler, né, e o colégio o curso Interseção do Colégio Leffler, ele traz justamente as ferramentas principais, né? O Interseção sempre preparou, continua preparando e vai preparar sempre os alunos para essa prova. Nós temos a questão de número 3, né, que ela fala a respeito de ATP, molécula energética, né? Fala a respeito justamente da importância da molécula com relação à sua disponibilidade energética na célula. Mas ela coloca lá, essa questão 3, um gráfico que é para o aluno justamente calcular, né, a demanda do ATP, né? Aqui está ela, né, questão 3, e ela fala a respeito da demanda em relação ao tempo, né? E ela pede a constante dessa demanda de ATP na célula. Então, é uma questão bem interessante, que ela vai justamente estar pegando a parte bioquímica, né, para o aluno. Mas é uma questão muito legal, onde o aluno consegue perceber essa crescente durante o tempo em relação o consumo celular. Né? Na letra A, ele pede isso. Aí, então, foi uma questão bem legal. A letra B dessa mesma questão é uma questão interpretativa que fala sobre a membrana plasmática. Então, se o aluno, né, ele lembra de ATP e lembra sobre transporte ativo, ele vai lembrar também sobre outro tipo de transporte da célula, osmose e difusão. E a letra B fala sobre isso. Ela fala sobre a capacidade que a célula tem de difundir algumas substâncias químicas, né?
e a difusão, a gente sabe muito bem que é um transporte passivo. Então, o aluno, quando ele pega essa questão, é uma questão que envolve a parte energética e a parte de transporte. Então, a questão 3 é uma questão que nós trabalhamos ela, tanto ao decorrer do ano letivo, quanto na revisão. Então, é uma questão muito legal que deu para a gente, né, visualizar conteúdos que foram trabalhados de maneira bastante direta e tranquila para a gente resolver. A questão 4, eu gostaria de falar sobre ela, só para a gente ganhar um conforto, que é uma questão que trabalhamos também na revisão, principalmente, né, e durante o ano letivo, que é uma questão que fala sobre a água e propriedades da água, né, que é uma questão de bioquímica, que fala sobre a letra A, calor específico, que ele fala justamente sobre os tecidos que têm mais água, né, a temperatura ela vai sofrer variação muito mais lentamente do que aqueles tecidos que estão desidratados. Aí fala sobre o calor específico, né? E a letra B fala sobre um tema que a gente pegou nele bastante, principalmente na revisão, que é sobre a desidratação vegetal. Então, a letra B fala sobre a questão da temperatura aumentar na planta, se a folha vai perder mais água facilmente. Então, é uma questão também que nós trabalhamos e a gente mostra aí, mais uma vez, que estamos no caminho certo, né? A Unicamp, né, tá lá, ela faz toda uma descrição, né, do tema e vai lá e pede aquele ponto fundamental que é sobre a parte de calor específico bioquímica e a parte biológica, que é de transpiração vegetal. Então, nós temos duas questões que trabalhamos, duas questões que estavam dentro da nossa programação, e na revisão trabalhamos essas questões também de forma bastante específica, né? Aí, eu vou pedir agora para o professor Breno colocar lá na questão 11, para a gente falar um pouco sobre biomas, né? A gente pula para a questão 11, porque é uma questão que é muito cobrada em qualquer prova. E a Unicamp nunca vai deixar de lado uma questão que fala sobre ecologia, né? E essa questão, de uma maneira muito sutil, ela fala a respeito das queimadas em nosso país. Então, é uma questão que trata não só da condição geográfica, biológica, mas também política, né? Então, o aluno, nessa questão, ele se torna bem confortável, ele está bem confortável. Por quê? É uma questão que ele viu durante o ano nos noticiários, ela foi cobrada bastante, né? Ela foi colocada em revistas, na internet, as queimadas. E tem um bioma aí, que ele coloca o bioma com os números, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e a letra A, ele fala a respeito justamente do bioma que teve a maior queimada, que é o bioma 1, que foi o Cerrado. E esse bioma, as queimadas, muitas delas que foram propositais, elas são feitas, né, são geradas, elas são criadas, essa queimada né, começada justamente para a criação de gado. Esse desmatamento dessa região, a maior intenção dela é para a criação de gado, né, criação, colocação de pastagem. Então, essa letra A pergunta sobre isso aí, né? A motivação para a ação antrópica associada às queimadas nesse bioma de cerrado. Então, é bem interessante perceber, né, que a gente ouve falar, poxa, queimada. Nessa região, a queimada ela acontece de forma natural, mas só que ela tem acontecido muito mais intensamente do que deveria, mas pela ação antrópica, né? E a letra B fala sobre algo que nós retratamos na questão 4, que é sobre a vegetação da Mata Atlântica, que está sendo retirada, né, que é uma vegetação de pau-brasil, né, onde aumenta-se a evapotranspiração, altera completamente o bioma, é um dos biomas mais destruídos que nós temos, né, em nosso continente, desde a época da colonização. Ele coloca isso na questão, então é uma questão muito legal, que ele fala sobre a questão geográfica, histórica, e mostra aí, né, uma questão que é o desmatamento e uma perda dessa diversidade, principalmente a evapotranspiração, que muda justamente o microclima da região. Então, se você parar para analisar essas três questões, a gente para ver como a prova ela pega questões que são atuais, são questões que estão em diversos meios de comunicação, né? Então, o aluno, ele está sempre ligado, ele está sempre antenado, não só no que acontece em sala de aula, como acontece ao seu redor. Então, é uma prova muito legal, uma prova bonita, uma prova que ela é uma prova viva, porque ela está retratando o nosso cotidiano, né?
Eu aí quero falar um pouco sobre a questão 12, porque essa questão 12 é uma questão que fala a respeito do sistema respiratório, mas ela não fala do sistema respiratório de uma maneira solta, né? Numa prova que não vai falar, o sistema respiratório é assim ou assado. Ela aproveita para falar um pouco sobre material particulado na atmosfera, principalmente nas queimadas, né? E também queima de combustíveis fósseis. Então, a inalação de partículas que pode surgir da queima de combustíveis fósseis, de uma queimada, essas partículas, quanto menor elas forem, mais fácil elas adentrarem os nossos tecidos e causarem problemas celulares, que podem ser até mutações, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, na utilização de combustíveis fósseis, a gente pensa justamente em quê? No aumento do dióxido de carbono, no aumento de enxofre, né? Mas tem material particulado que pode causar problemas sérios, né, aos nossos tecidos, principalmente quando esse material particulado consegue penetrar na via circulatória. E aí a letra A fala sobre isso, né? Fala sobre a exposição a esse material particulado, né? E principalmente que ele pode causar mutações. Então a letra A fala sobre isso, né? Desenvolvimento de câncer de pulmão, né? A letra B fala a respeito de uma comparação da respiração, que a gente fala de respiração nossa, mas outros animais têm outros tipos de respiração, e nós trabalhamos isso, né? Nós trabalhamos durante um ano letivo, né? Os filos, e trabalhando no reino animal, justamente as diferenças, desde os invertebrados mais simples até chegarmos aos cordados. Tipo de respiração, que vai a respiração pulmonar, respiração branquial, respiração cutânea, traqueal, filotraqueal, né? E aí a gente faz essa comparação, a fisiologia nossa é comparada. Então, o aluno, quando pega essa questão e vê uma tabela onde ele tem que preencher lá, colocando a respiração de cada tipo de animal, ele percebe que ele trabalhou isso, aí ele sabe como se posicionar nessa questão de maneira bastante tranquila. Então, foi uma questão que, quando eu peguei ela, eu disse, poxa, que legal, que massa, né? Estamos caminhando certo, estamos indo na trilha correta, né? A questão 13, eu estou falando de cada questãozinha assim, porque eu fiquei muito feliz com a prova. Fiquei muito alegre com essa prova, né? Porque, na realidade, assim, todos os anos a gente acerta na música, né? A gente vai lá e consegue, né, ver os assuntos principais, trabalha eles, a gente não deixa escapar nada, né? Biologia, química, física, língua portuguesa, redação, né? A gente vai lá e consegue ver, né? Consegue analisar a prova de maneira bastante tranquila. A questão 13, ela fala sobre fake news e o SARS-CoV, né? Principalmente fala sobre a pandemia que está aí. Então, uma questão mais atual que essa aí, complicado, né? E ela fala a respeito justamente da fake news, falando que tinha um indivíduo colocando nas redes sociais que a Coronavac não funcionava, que ela não ativava o sistema imunológico, né? E aí a gente vê algo que é importante, a ciência, né, e os chamados negacionistas, né? O aluno aí, ele para analisar a importância da ciência, como a gente começou essa aula, essa revisão aqui colocando, né? A importância da ciência. E aí, na letra A, fala justamente sobre isso, né? Qual o tipo de célula é responsável por ser ativada quando a pessoa é vacinada, né? O que é que essa célula produz? E o que é que pode acontecer, né, com essas células se não forem ativadas, sistema de defesa, fala sobre imunologia, questão 13. Sistema imunológico, a gente trabalhou isso, vimos questões também na revisão, foi muito legal essa questão 13, que fala dos linfócitos, e a letra B é bem interessante, que esse ano eu trabalhei e fui bem incisivo na parte de evolução, falando sobre evolução convergente e divergente. E cai numa questão, na letra B, da questão 3, a letra B, cai sobre evolução convergente. Então, o pessoal fala, mas você viu a prova? Não, é uma questão de ver, é questão que a gente trabalha seguindo um plano, seguindo, né, os conteúdos que são fundamentais, que a gente já conhece há um tempão, o curso Interseção, né, está aí no mercado há décadas, e sabe como trilhar, sabe como trabalhar, para justamente chegar nesse momento a gente ter essa confiança e ter essa tranquilidade, né? E chegando aqui já no final, nós tivemos mais 3 questões, uma foi sobre cromossomos, a questão de número 14, né?
e fala sobre crossing over e segregação independente. Então, foi questão também que nós trabalhamos durante o ano letivo. A questão de número 14, ela é uma questão muito mais específica da biologia, né, falando sobre a questão da troca de pedaços entre cromossomos, mas é uma questão que a gente trabalha muito. Então, durante o ano letivo também trabalhamos essas questões, e foi uma questão que teve um nível alto, mas o aluno que estava lá no curso e estava acompanhando conseguiu fazer a questão tranquilamente, a questão sobre, falava a respeito de crossing over e segregação independente. E a questão 15, que falava a respeito da fotossíntese e apresentava 2 gráficos, correlacionando as espécies com relação à absorção de dióxido de carbono e a capacidade fotossintética. Então, uma questão de interpretação, mas ele tinha que conhecer um pouco sobre a fisiologia vegetal. Então, isso a gente também trabalhou, absorção de dióxido de carbono, abertura e fechamento de estômago, a gente foi bastante incisivo com relação a isso também, como é que o estômago se abre, por que se abre, quando é que ele vai se abrir, e a fixação do CO2 na planta para a produção da biomassa. Então, essa questão falava sobre isso, então foi a questão também que ficamos muito tranquilos. E a questão 16, que foi a questão que estava basicamente fechando a parte da biologia, que falava a respeito do parasitismo biológico, falava a respeito da malária, e falava também a respeito do controle biológico, a utilização de uma bactéria para que essa bactéria pudesse ser capaz de bloquear a reprodução dos protozoários, principalmente o protozoário causador da malária e da dengue. Então, uma questão muito legal, uma questão que a gente sabe como se posicionar, como redigir, Então, assim, uma prova de biologia foi uma prova muito legal, uma prova atual, uma prova com um nível de aprofundamento alto, mas nada que os alunos de interseção e do Colégio Loeffler pudesse tirar de letra. Então, foi uma prova muito legal para a área de biologia. Perfeito, professor. O senhor sempre certeiro nas análises das perguntas e nos comandos das questões em si. E, como o senhor mesmo falou, a prova da Unicamp é uma prova muitíssimo atual. Então, me chamou muita atenção aquela pergunta sobre a questão das fake news de vacina e o sistema imunológico. Realmente chama bastante atenção. E como a gente consegue perceber que as coisas se encaixam, né? Poxa, o descrédito da ciência em si, ela leva a esse tipo de coisa. Então, quando você reduz o financiamento da iniciação científica, você reduz a capacidade das pessoas de expressar realmente como é que a ciência funciona. E essa foi uma questão realmente que me chama muito a atenção. E, poxa, como o senhor mesmo falou, prova super atual e que traz vários tópicos assim, que o aluno que fica ligado, o aluno do Loeffler, o aluno de interseção, que ele fica atento ao que é exposto em sala de aula e ao que é exposto na sociedade em geral, consegue tirar de letra. Muito bem, professor. Agradeço muito o senhor poder fazer essa análise. Obrigado também pela participação, E vamos lá, estamos no caminho certo. Perfeito. E eu vou querer, inclusive, linkar com, como a gente fala muito de ciência, nosso professor Breno também, que trabalha com todos os tipos de ciências, professor de Química, está fazendo análise da prova da Unicamp. E, professor Breno, como é que você está? Olá, tudo bom, gente? Muita satisfação, um privilégio estar poder conversando com vocês sobre essa prova da Unicamp. E parece que é chover no molhado, mas os comentários dos meus colegas anteriores vai muito na mesma direção do que acontece na prova de Química, né? A prova da Unicamp, ela cobra que o aluno tenha uma certa maturidade da ciência química. Então, já dei minha primeira dica para você que deseja entrar nessa universidade, que você venha se preparar com os conteúdos com muito mais tempo, né? Aqui no curso Interseção, você tem os professores com capacitação, com muita qualidade para poder preparar você nesse um ano. E no Colégio Loeffler você pode também se preparar para provas desse nível e prova dessa envergadura desde cedo, desde o 9º ano, você ter uma formação de qualidade. Cada vez mais, o que eu imagino, que eu percebo nessas provas, seja a prova do Enem ou a prova do Unicamp, que a gente está comentando agora, é que a formação do estudante é muito importante, porque ele é uma prova que está cobrando uma maturidade na utilização da ciência.
não apenas um estudante que ouviu falar de algo científico, mas que consegue utilizar as habilidades adquiridas durante seu período de formação, no ensino médio, por exemplo, no ensino fundamental também, para justificar e se posicionar. Fazer um posicionamento utilizando fundamentação científica, uma argumentação sólida, é muito importante para essas provas. Por quê? Como é uma prova muito atual, fica cada vez pode ser mais complexo você acertar exatamente, né, o que a prova vai cobrar de aplicação da ciência. Então, a prova do Unicamp no ano passado, ela já colocou artigos científicos, ela já colocou tecnologias, digamos assim, utilizadas ou mais modernas na sua avaliação, e nesse ano não foi diferente. Ela faz com que a química esteja presente na prova, mas que a química conteudista somente não seja o que a prova está interessada. Ela se interessa por um conteúdo de qualidade, que você tenha uma formação de qualidade, mas que você consiga posicionar esse conteúdo dentro de uma realidade. Nesse ponto, tratando de cada assunto aqui, né, além do posicionamento da prova, eu vou compartilhar também as questões de química foram da 17 a 22, são 6 questões, e eu vou fazer breves comentários. Eu acho que as pessoas, né, nossos ouvintes, quem está aí nos acompanhando, gostaria de ver esse comentário das questões, e eu vou começar pela questão 17, né, das questões importantes a serem discutidas nessas provas que estão voltadas para a realidade, é a questão energética. E na questão 17, a Unicamp traz a questão do combustível do futuro hidrogênio e apresenta pelo menos 4 formas diferentes de você produzir o hidrogênio. Uma prova extremamente inteligente, porque apesar de ser um assunto que alguns alunos poderiam falar assim, nossa, eu não consigo identificar, mas o aluno do Leffler de interseção, ele poderia se lembrar de química verde, por exemplo. A química verde vai te dar um direcionamento bem bacana para que você consiga entender o porquê que o hidrogênio considerado um hidrogênio verde, ele é feito por eletrólise da água e por energias renováveis, né? Ele dá 4 colorações de formas diferentes, então aplicar o conteúdo de química verde é extremamente importante agora para que você possa justificar. Já na letra B, ele traz que você separe os desafios relacionados à produção de hidrogênio, o hidrogênio verde e o hidrogênio azul. O azul seria aquele que você tem formas de tentar reduzir o impacto de carbono na atmosfera, mas para isso ele conecta com as questões de geografia, apresentando para os estudantes os gráficos da matriz energética brasileira e a matriz elétrica brasileira em 2020. Não são a mesma coisa. A matriz energética vai falar talvez do consumo de energia que nós temos no país, e a elétrica vai falar exatamente dessa fração de energia. Ele pede para que você relacione os desafios que você tem para a implementação da tecnologia de hidrogênio verde e azul com a informação do gráfico. Então, aquela habilidade, a questão de você ter a habilidade de conseguir ler um gráfico, conseguir ter esse conhecimento e aplicar esse conhecimento dentro do assunto de química, a prova pede. Ou seja, é uma prova totalmente interdisciplinar, assim como a vida é interdisciplinar, né? Os conhecimentos, eles são separados por uma questão de você poder aprofundar, mas a capacidade de conectar essas habilidades e conseguir aplicá-las e enxergar a realidade ao seu redor é uma coisa que a prova do Unicamp faz, e faz com bastante intensidade. Isso é da questão 17. Já na questão 18, né, é uma questão que fala sobre o pH de alguns animais, e de novo, né, trazendo a questão, ele traz uma justificativa, né, ao que pode acontecer com o leite ou com os próprios animais em relação à sua alimentação. Ele traz a questão de que alimentações diferentes para aquele animal vão levar tanto a um volume de saliva diferente, quanto a um pH sanguíneo, um pH, na verdade, no rumen do animal, diferente. E aí vem a questão de como é que você consegue utilizar química para resolver isso. Na letra A, ele pergunta, me dê 2 razões para que você... 2 razões do ponto de vista químico. Aí é uma questão totalmente conteudista, porque ele deu a problemática acima, mas ele traz a aplicação do conteúdo nessa problemática, né? Fica bastante próximo da prova da USP, esse tipo de cobrança da prova da FUVEST. Então, você precisaria justificar a questão da produção de ácido pelas bactérias quando você tem açúcar
açúcares na boca, né? Algo que a gente conhece que existe no próprio ser humano. E a segunda, ele pede para que você também analise por que as forragens, ou por que você utilizar um açúcar mais fácil de gestão, aumentaria esse processo. E aí poderia ser uma comparação entre açúcares de rápida digestão e açúcares relacionados com fibras, o que é que isso tem, o que é que facilita ou não a transformação desse açúcar em ácido. Na letra B, uma questão clássica de hidrólise salina, onde ele pergunta como é que você resolve um problema. Então, por mais que seja como você resolve o problema, é uma questão clássica, porque uma vez que você entende que o rumen está ácido, você precisa procurar um sal de hidrólise básica, e só existe uma opção para esse caso, hidrólise básica. Ele colocou 3 sais, um de hidrólise ácida, um de hidrólise neutra, outro de hidrólise básica. De novo, uma parte bem conteudista, e ele pergunta, deixa bem claro que ele quer o conteúdo de químico, quando ele escreve no comando, explique do ponto de vista químico. Relembro aqui para os nossos alunos, né? A gente trabalhou no curso de exceção e no Colégio Leffler, que a justificativa para esse tipo de problema não pode ser via o que se aprende com Arrhenius. Tanto a Unicamp, quanto a FUVEST, quanto o próprio Enem, já colocam as estruturas e os conhecimentos de Bronce de Lowry para que você justifique. Você pode utilizar a ideia de Arrhenius para identificar o caráter de um sal, para fazer uma prova objetiva, porque ela é uma análise rápida. Mas para justificar, é bastante importante que a gente tenha a teoria de Bronce de Lowry para poder embasar a sua resposta. Isso aí estava na segunda questão. Você vê que a segunda questão já foi mais conteudista, não tanto interdisciplinar, mas ela dá uma justificativa do porquê está cobrando. Na questão 19, ele traz a questão das drogas ilícitas, né? Mas não tem uma pergunta a respeito... A questão não é uma pergunta a respeito do que seria a droga, né? Mas ele faz uma questão de ligações. Na letra A, ele bota considerando as informações do texto, utilizando as formas estruturais, complete a figura do equilíbrio. Então, existe uma figura na resposta, e ele dá informações sobre solubilidade e pede para que você identifique quem é cada estrutura, quem é a base pura e quem é o cloridrato. Para o estudante que tem noção que cloridrato tem cloro, fica muito mais tranquilo identificar o que é cloridrato, que é base pura. Porém, a justificativa que ele pede não é pelo nome, ele pede a justificativa pelas ligações intermoleculares que irão justificar, que irão, na verdade, te dar o caminho para a solubilidade. Então, a prova consegue trazer, mais uma vez, um assunto atual, que é o assunto da questão das drogas, mas pede para o estudante que ele consiga relacionar com ligações intermoleculares, ou seja, a prova consegue, de maneira muito bonita, mostrar que os conhecimentos, o aprofundamento do conhecimento tem, sim, relação com o que é cobrado na prova. Andando, né, rapidamente, não só por isso, mas indo para a questão 20, ela cobra de novo uma questão de química ambiental, uma prova que está e que tem esse viés de aplicar a química para conseguirmos gerenciar, para que a gente consiga gerenciar o ambiente em que vivemos de uma maneira mais adequada. E a prova traz que uma grande quantidade de carbono, de emissões de gás carbônico emitidas, estão em relação aos cargueiros. E aí a prova começa perguntando o que é melhor, um motor de combustão interna em relação ambiental ou uma estrutura que, ao invés de emitir CO2, consiga armazenar o CO2 trabalhando com eletrólise. A resposta está bem direta, mas uma coisa que é bacana na Unicamp, que também pode acontecer na prova da USP, você que vai fazer a prova da USP daqui a pouco tempo, é que a questão 20, ela está conectada com a primeira questão de química da prova, a questão 17, que traz também algo sobre carbono. Então, o aluno que percebeu isso, ele poderia pegar dicas que foram dadas na questão 20 para embasar a sua resposta na questão 17, né? E aí, a ideia era, se você tem um gás carbônico emitido para a atmosfera ou armazenado num tanque, o armazenado seria o melhor. Cai algo sobre gases, mais tranquilo, que ele pergunta, uma vez que CO2 é mais estável na fase gasosa, o que é que você faz para colocá-lo na fase líquida? Você precisaria ter um sistema com temperaturas mais baixas e um sistema que suportasse pressões elevadas. Mas eu acredito que para o estudante que já tem essa bagagem de gases e bagagem de transformação dos estados físicos da matéria, ele conseguiria trazer essa ideia de que ele precisaria aumentar a pressão e reduzir a temperatura para que isso acontecesse. Na letra B,
ele pergunta quando é que você tem carbono neutro e carbono negativo, ou seja, qual das duas alternativas, usando combustível fóssil ou biocombustível, você não teria nenhum acréscimo de carbono na atmosfera, talvez, seria do carbono, eu julgo, colocaria como carbono neutro, e carbono negativo, qual fonte de combustível você usaria e que, usando essa estratégia, reduziria a quantidade de carbono. Observem que o combustível fóssil, ele está retirando o carbono da Terra e que, portanto, uma atitude que você venha fazer para reduzir a quantidade de carbono vai, na verdade, equilibrar o fato de você não ter tirado da Terra e jogado na atmosfera, né? Talvez mais relacionado com carbono neutro. O biocombustível, a fonte, digamos assim, já é o carbono que está na atmosfera, que via fotossíntese vai se transformar em carbono nas plantas, né? Vai estar lá nas plantas. Acaba sendo carbono negativo porque você está tirando da atmosfera, colocando num tanque para depois conseguir direcionar esse carbono para aplicações mais longas, né? Objetos de aplicação mais longa, como, por exemplo, o concreto, e que foi questão da prova do ano passado. E aí, mais uma dica, né? Você que tem interesse de entrar nessa universidade, uma universidade bastante reconhecida, não só no Brasil, mas como no mundo, a Unicamp, uma das grandes universidades que nós temos aqui em território nacional, é que fazer as provas anteriores faz muita diferença para que você entenda qual é o viés da prova, o que a prova pensa a respeito de alguns assuntos. Na questão 21, a penúltima questão da prova, mais uma questão importantíssima, ele traz uma charge, né, traz alguns textos em forma de gráfico. A professora Rosane ficaria muito feliz, porque parece até textos para que você possa descrever uma redação, Lucas. Ele constrói o cartoon A, o cartoon B, o cartoon C, né? Pede para que você consiga ler esses textos e entender o que cada um deles traz. No cartoon A, ele mostra as pessoas no meio de um nicho completamente tecnológico, onde só tem computador, celular e teclado, e digamos, a parte irônica da charge é alguém dizendo não vai demorar para esse celular chegar aqui, tendo um marketing dizendo um novo celular. Então, observe que é uma charge que, por mais que a gente rapidamente queira pensar em ambiental, ele fala que o ambiente tem a ver com o comportamento que nós temos em relação ao consumismo e em relação à troca muito rápida de tecnologia, sem pensar para onde vai esse material descartado. Então, fala muito, muito a respeito de comportamento humano e não somente da questão do que fazer depois, né? Ele toca na origem do problema e não trazendo a ideia que a ciência vai sempre dar um jeito para resolver os nossos problemas de impulsividade ou de consumo inconsciente. É uma questão que junta a capacidade do aluno de interpretar a charge, volta totalmente congruente com o assunto da prova, que é química verde, como vocês têm falado, né? Sustentabilidade, e o aluno que ele se prepara para a prova como um todo, ele não só é focado em, poxa, eu vou aprender a química, ele se prepara em geral, ele tem mais chances de já entender basicamente o que a questão quer para ser respondida e já responde com o direcionamento que a universidade dá, né, professor? Sim, perfeito. Eu digo aqui nessa questão, Lucas, que as aulas, eu até brinco disso durante as aulas no curso e no colégio, de que as outras ciências auxiliam a química. Nesse caso, o que a professora Rosane e o que o professor Lucas Rocha trabalharam em relação à interpretação de texto, a entender proposta, para não fugir do tema de uma redação, mesmo para ter uma concepção de um texto literário, ele é extremamente importante para que ele possa dar uma resposta aqui nessa questão de química. Então, parece uma questão de química somente, mas não é. Ela começa com a interpretação de texto muito bacana, né, e até uma lógica. Já no cartoon B, ele já traz uma outra questão. Enquanto no cartoon A, ele traz de que o problema ambiental começa na mente do ser humano, se nós não tivermos domínio próprio em relação às nossas ações, a gente continuará a ter problemas ambientais. Na letra B, ele começa a mostrar não um problema necessariamente, digamos, de um consumo de várias pessoas, mas de onde você lança esses resíduos. Então, nós vemos no cartoon B resíduos possivelmente de esgoto residencial, resíduos de indústria industrial também aí, e uma pessoa retirando um vaso sanitário e achando totalmente estranho, né? Ele ia pescar, mas ao invés de pescar, o que ele traz é um vaso sanitário, né? E aí já vem o segundo ponto. A letra A, ele pede para os cartoons A e B, indique separadamente uma ação que pode ser realizada para superar os desafios.
Enquanto no cartoon A eu vejo muita questão da consciência humana em relação ao consumismo, a gente refletir sobre como a gente consome, na letra B ele já fala de o que nós fazemos com queremos descartar. Né? Então, no cartoon B, ele já não está falando da questão do como a gente consome, mas que destino a gente dá àquilo que a gente não quer mais, aquilo que a gente chama de rejeito. E aí sim, na letra B, você começa a ter aquelas questões de coleta seletiva, reciclagem, de você saber onde destinar cada tipo de material descartável, digamos assim, do ser humano. O cartoon C ele é bem emblemático ao mostrar uma floresta e se transformando em material descartável, e ele diz que pode ser realizado pelos desafios impostos pelo cartoon C, ou seja, o cartoon C te dá a ideia geral que ele quer. Então, a leitura da questão foi muito importante para que você soubesse como justificar. O cartoon C está te dando a direção do que ele quer. É isso que ele quer que você perceba, que tudo que ele está falando está mostrando que estamos transformando recursos naturais em material descartado e o que a gente está fazendo com isso. Enquanto a letra A traz algo sobre a consciência do coletivo de como consumir, a letra B traz uma questão a respeito de onde mandamos os dejetos. Na letra B dessa mesma questão, é uma questão de separação de mistura, mas bastante atual, de como você pode trabalhar e conseguir transformar, conseguir reutilizar, conseguir aproveitar desse lixo tecnológico como fonte, como uma matéria-prima que agora está nas cidades. Já que tem tanto descarte, como aproveitar os metais que estão nesse lugar, ele coloca um fluxograma para os alunos trabalharem com separação de mistura e um conhecimento a respeito de como separa a mistura e como você chega em cada seção. Bastante interessante também. Tá? A última questão da prova, a questão 22, fala sobre eletroquímica, um assunto importante e de como você, de novo, a prova está falando de energia, de consciência ambiental, uma prova que fala de química verde, que ela posiciona a química a serviço da resolução de problemas da humanidade e da nossa comunidade. Mas é uma prova que ela deixa muito claro o que ela quer. Na letra A ela diz, imagine uma situação que você coloque essa bateria na sua corrente sanguínea e te dá uma certa concentração. E deixa muito claro algo. Ele diz, construa uma curva usando argumentos quantitativos. Mais uma vez aqui, a prova não quer que você gere uma construção subjetiva. Ele quer que você consiga relacionar com números qual seria a curva de corrente em relação ao tempo e ele dá o direcionamento que a concentração varia de maneira proporcional com o valor da corrente. Já na letra B, mais uma vez ele diz, com base nas informações do gráfico, calcule a quantidade de mol de glicose que foi consumida nas 3 primeiras horas. O gráfico base está na resposta. Você consegue pegar as 3 primeiras horas, relacionar a corrente com concentração e aí ter a resposta de quanto foi consumido naquele tempo. Isso encerra as 6 questões de química da prova e fazendo um comentário geral sobre ela. A gente consegue ver nessa prova uma variação entre questões que são muito mais voltadas pelo conteúdo, mesmo que tenha um texto. Então, a relação com o mundo está no texto, 2 questões pelo menos, mas também veio uma prova que pede para que você consiga ter habilidade para ler e entender como você tem que se posicionar de acordo com o que foi direcionado, e também, principalmente, que você consiga mesclar com outras ciências como geografia, como a própria redação, literatura, uma prova para um aluno mais maduro. Esse é um ponto que eu acho importantíssimo na prova da Unicamp. A prova da Unicamp é uma prova para um aluno que amadureceu e que tem a ciência como fundamento, como base para justificar um posicionamento e transformar, não dar somente opiniões a respeito de um assunto, mas conseguir se posicionar e usar a química como ferramenta para isso. Perfeita a fala, professor. O senhor resumiu bastante como a prova realmente ela está sendo aplicada na matéria de química, e o que chama a atenção realmente é total foco em questões ambientais na prova de química. Isso daí, eu acredito, minha opinião pessoal, é extremamente importante, porque como a prova ela se propõe a ser uma prova diferente e ser atual, não tem mais nada mais atual do que questões ambientais, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem sofrendo bastante. A gente viu com o professor Ivan, inclusive, uma questão que falava sobre o desmatamento que gera as queimadas, né, e na prova de química, mais aprofundado ainda. Isso é muito importante. Professora Rosane, a senhora quer fazer uma ponderação sobre a prova? Sim, não, assim,
Sim, né, sobre as questões interpretativas, acho muito interessante, professor, você destacar a importância do estudo de interpretação, de compreensão, porque, independente das nossas disciplinas, essa habilidade de compreender, de interpretar e de entender que o conteúdo que a gente aprende, ele deve servir para o nosso cotidiano, está em todas as provas, né? É muito legal a gente ter essa percepção, assim, nós como equipe, e sabemos que a gente trabalha nesse caminho, né? A gente percebe, muitas vezes a gente não consegue conversar muito tempo, né, professor, porque a gente está dando aula e tal, mas a gente sabe que a gente está indo pelo mesmo caminho, né? E a gente compreende o como é importante essas habilidades interpretativas de compreensão, Exatamente. de colocar, e é muito importante o diálogo entre a gente. É por isso que a gente, mesmo com tão pouco tempo, né, a gente não tem, porque a gente está sempre dando aula, a gente dialoga muito sobre essas questões e afina os nossos discursos. Isso é muito legal ver como esse processo ele se desenha no nosso colégio, no nosso cursinho. Isso é muito bacana. Isso é perfeito, porque eu posso inclusive fazer esse link agora com as próximas provas, por exemplo, de física e de matemática, porque quando você tem a questão em si da interpretação, você tem que interpretar tanto a questão quanto o ambiente que está sendo proposto. Geralmente, eu acredito que com a prova de física que a gente vai receber agora, análise, nosso estimado professor Caisté, na prova você tem que fazer análise da situação que está sendo proposta. Então, um aluno que ele, por exemplo, quer fazer a prova, ele quer dar um foco na física, ele tem que entender o que está acontecendo no processo para depois ele estar aplicando os conhecimentos já técnicos que ele tem. Isso é muito importante. Só para, de novo, reforçar e tentar ajudar as famílias numa questão que é muito, muito, muito importante. Quando a gente vê uma prova da Unicamp, vê uma prova do Enem, para que as famílias fiquem muito atentas, de que é muito importante que a escola e o curso que você vai escolher colocar o seu filho, ele primeiro tenha a questão do acolhimento, a questão das pessoas defenderem valores éticos, de fazer educação ser uma coisa bacana para todo mundo e proveitosa para todo mundo. Mas outro aspecto que vem também junto com a questão do acolhimento, de você trazer, é você ter profissionais capacitados para poder fazer esse tipo de análise e poder preparar o estudante com mais tempo. Como eu disse, é uma prova para um estudante maduro. Então, é muito importante, eu falo com muita alegria, que tanto o curso de extensão quanto o Colégio Leffler, ele prima por ter professores com formações, com capacitações muito adequadas para poder fazer esse tipo de análise. E não só para analisar a prova, mas para tentar trabalhar com esse estudante, incentivar esse estudante a gerar essa habilidade e conseguir se posicionar nessa prova. Eu repito isso porque quando a gente faz a escolha pela escola, muitas vezes a gente não está pensando nesse processo passo a passo, nessa educação que precisa ser cíclica e que precisa ser construído pedrinha a pedrinha. A gente continua muitas vezes acreditando que a chave para que você consiga ter acesso a uma universidade desse porte como a Unicamp é você estar decorando o assunto, fazendo macetes, e que não é nem de perto o que essa prova está fazendo. Então, essa construção de um estudante profissional, de alguém que consegue se posicionar com aquilo que foi gerado e que ele gerou em 4 anos de preparação, seja do 9º ano para o 1º, para o 2º, para o 3º, ou mesmo tendo acesso a esses professores, pelo menos no curso pré-vestibular. Eu acho que é uma grande oportunidade. Sei que estou falando do lugar que trabalho, mas todos os alunos que passaram por aqui vão poder dizer que existe um grande destaque em relação ao Colégio Leffler e o curso de interseção, que é essa valorização da educação no seu aspecto formativo e não da educação no seu aspecto de simplesmente decorar alguma coisa. A gente consegue ser especialista em prova de vestibular, ao mesmo tempo que consegue mostrar que os vestibulares são distintos e que as provas estão cobrando um estudante muito mais maduro do que simplesmente saber fazer uma regra de 3. A sua fala foi extremamente bem colocada, professor. Muito bom para a gente dar esse realmente direcionamento para os alunos da prova específica, certo? Porque como a gente trabalha no plano pedagógico com
individualidade de cada aluno ele quer fazer alguma coisa diferente. Tem alunos que a gente tem que querem estudar fora e o processo ele tem que ser individualizado. Então, para os alunos que querem fazer a Unicamp, tem todo esse carinho, todo esse cuidado com a prova da Unicamp em si. Esse direcionamento é extremamente importante, certo? Então, para dar continuidade, vou estar convidando agora o nosso professor Caisté para falar um pouco sobre a prova de Física da Unicamp. E aí, Caisté, tudo bem? Outra gafe, o seu microfone está mutado, está na contagem de 2 para essa reunião. Pronto. Obrigado, Lucas. Boa noite. Boa noite, professores. Boa noite, pessoal. Então, para quem não me conhece, né, sou o professor Caisté. Estou hoje aqui para fazer um breve comentário, né, porque nós, professores, né, do curso e Colégio Leffler e do curso Interseção, achamos da prova da Unicamp, mais especialmente a prova de Física, né, da segunda fase agora do ano de 2022, né. Então, de maneira geral, aqui tivemos uma prova de 6 questões, né, em que cada questão com 2 itens, onde a gente teve o quê? A predominância de mecânica, certo? Então, das 6 questões aqui, em 5 questões, a gente teve o tema mecânica sendo abordado. Então, isso aqui foi uma surpresa para a gente, porque foi uma quantidade muito grande. Então, um pouco mais de 80%, em torno de 83% da prova aqui, da segunda fase tratando de mecânica. E sentimos faltas de alguns temas, como a parte de ótica e ondulatória, que geralmente, né, era algo que sempre era cobrado na segunda fase da Unicamp. Esse ano aqui não caiu uma questão envolvendo nenhum conceito de ótica ou ondulatória. Então, só um momento aqui só para compartilhar aqui a tela. Então, começamos aqui a prova de Física, né? Que eu considero aqui essa questão 11 aqui a questão mais difícil que teve na prova. Então, volto a dizer aqui, não foi uma prova fácil, certo? Foi uma prova difícil. Então, é uma prova aqui que exigiu, né, como o professor Breno já falou, né, um certo amadurecimento aqui do candidato. E para a gente desenvolver esse amadurecimento aqui nessas questões, que é o que a Unicamp quer aqui, a única solução que eu vejo aqui é realizar muitos exercícios. E aqui, tanto no curso Interseção quanto no curso Colégio Leffler aqui, a gente tem um material, né, de excelência, né, e professores também para estarem orientando vocês aqui a adquirir essa maturidade. Então, a questão 11 aqui, né, a gente tem no item A aqui, uma questão onde vai envolver aqui um conceito simples, né? Vai ser um conceito aqui onde a gente vai tentar relacionar aqui a frequência com a velocidade linear, ou seja, a gente vai ter a frequência está relacionada com a grandeza angular e a gente vai tentar relacionar essa grandeza angular com uma grandeza linear. Então, só um momento. Então, a gente tem, por exemplo, essa relação aqui, V igual ômega R. Então, é uma relação simples, certo? Só que, como eu disse, não é uma prova simples. A gente tem que prestar muita atenção no texto. A prova do Unicamp é uma prova exigente, é uma prova detalhista. A gente sabe aqui que a nossa velocidade angular se relaciona dessa forma aqui com a frequência, F, e aqui o raio. Então, o que a gente tem que ter atenção no texto aqui, que essa frequência aqui que ele está fornecendo não é a frequência da roda, certo? É a frequência resultante aqui da nota Lá. Então, a gente teria que pegar essa frequência aqui e dividir por 8. Então, a prova vai exigir isso de você. Vai exigir que você seja detalhista, que preste muita atenção no texto, certo? Então, apesar de ser um item onde a matemática é simples, mas vai exigir um certo amadurecimento do candidato. Já o item B é uma questão aqui, então, como eu falei, né? 6 questões aqui, então 5 questões envolveram mecânica. Então, dessas 5 questões que envolveram mecânica aqui, somente essa questão 11 aqui que envolveu aqui uma parte, né? Teoria dos circuitos aqui. Então, a gente pode dizer que na prova que além da mecânica, caiu uma questão, a gente pode englobar na termologia, certo? E essa questão aqui que a gente pode colocar aqui na parte de eletricidade, né? Na parte de teoria aqui de circuitos. Então, é uma questão também, esse item B aqui, vamos dizer assim, não é uma questão clássica, né? Por quê? Porque aqui não foi,
fornecido aqui a resistência interna aqui da nossa fonte de energia aqui. Não foi fornecida essa resistência. Mas, no enunciado aqui, ele forneceu a queda de tensão desse resistor aqui. Então, volto a frisar novamente aqui. Se o aluno não tiver a preparação adequada aqui, dificilmente ele vai conseguir resolver essa questão. O raciocínio aqui é simples? Qual seria o raciocínio? Se eu tenho uma queda de tensão aqui de 4 volts nessa resistência interna, e eu tenho aqui uma bateria de 24 volts, qual é a tensão aqui nos terminais aqui desse resistor? Então, seria aqui, ó, eu sei que a tensão é uma tensão de 24 volts, eu tenho uma queda de tensão de 4 volts aqui na resistência interna, e tenho nesse resistor aqui, ó, VRL, uma tensão VRL. Então, o resultado aqui seria 20 volts, certo? Então, veja aqui, ó, que a matemática aqui envolvida aqui não é algo complexo, mas a parte teórica, né? Essa parte teórica aqui, que é exigida aqui, só colocar aqui, ó, destacar aqui, a única conta que a gente precisou aqui. Então, a parte teórica para a gente chegar nesse resultado aqui, o aluno só vai conseguir aqui com o devido preparo. Eu volto a frisar novamente. É isso aqui que nós aqui do curso Colégio Leffler e do curso Interseção temos a oferecer, certo? Então, vamos aqui para a próxima questão, a questão 12 da prova. Então, a gente tem uma questão aqui, novamente uma questão de mecânica, né? Então, uma questão aqui que vai envolver o conceito, a definição de quantidade de movimento, o item A, com as informações, a definição de quantidade de movimento e a definição de energia cinética, certo? Então, não é uma questão muito difícil, mas não estou dizendo que é uma questão fácil, a gente tem que ter atenção no texto. O item 2 aqui, pronto. No item 2, ou melhor, no item B aqui da questão, foi fornecido um gráfico. Vou pegar aqui. O Ctrl Z não funciona. Então, aqui, ó, um gráfico. Então, aqui a gente tem o quê? A importância do gráfico. A gente tem que ir para a prova da Unicamp aqui sabendo trabalhar gráficos, certo? Sabendo interpretar aqui tanto o que significa a inclinação de uma reta, ou melhor, a inclinação de uma curva em um gráfico, tanto quanto a área. E saber interpretar, não é? Também as informações do gráfico. Então, se você for pegar aqui a prova da segunda fase da Unicamp, você pode ter certeza, na prova de física, na prova de química, na prova de matemática, acredito que na prova de biologia, se não me engano o professor Ivan também comentou, prova de geografia, é muito provável você encontrar um gráfico. Então, é muito importante aqui também a gente dar atenção aqui nessa parte de análise gráfica. Muito importante a gente saber lidar com o gráfico, né? Conseguir extrair as informações de um gráfico e saber interpretar também essas informações. Então, não é uma das questões mais difíceis da prova aqui. Eu acredito que o nosso aluno aqui saiu muito bem aqui nessa questão. E também na segunda questão, ou melhor, na primeira questão também, na questão 11, né? A gente deu o devido preparo aqui. Então, tudo que tem aqui, todos os conceitos aqui, foram abordados em sala no decorrer do ano e nas revisões. Então, a 13ª questão aqui, uma questão que envolveu aqui o item A parte de estática, que seria o quê? A força resultante, somatório das forças que agem num corpo igual a 0, e o torque. Ele ainda forneceu aqui, definiu aqui o torque do peso, tudo bem? Ele definiu aqui a equação matemática na forma de texto, certo? Então, é uma questão aqui que eu acredito que nossos alunos também não teriam grandes problemas. Já o item B foi uma questão aqui que envolveu o conceito de energia, não é? Que pediu o trabalho de uma força F, certo? Então, um teorema que a gente trabalhou muito aqui nas nossas aulas, que foi o teorema da energia cinética, não é? Que o trabalho total é igual à variação da energia cinética. E no item B aqui, ele fala que o corpo permanece com velocidade constante. Então, a gente tem que essa variação aqui é 0. Então, as forças que realizam trabalho aqui durante o movimento horizontal aqui, seria o trabalho, seria a força de atrito e a força F, que é aplicada ao corpo. Então, aqui a gente chegaria aqui à conclusão que o trabalho da força F seria, ou ao menos, o trabalho da força de atrito, certo? E só relembrando aqui, né, pessoal, que o trabalho da força de atrito aqui, nesse caso aqui, seria negativo, né? É contrário ao nosso deslocamento. Então, teorema aqui, bastante trabalhado em sala de aula aqui. Então, acredito também que nessa questão aqui, tanto no item A, que envolveu o conceito de torque, quanto no item B aqui,
que envolveu também o conceito de energia, e o conceito de trabalho aqui. Os nossos alunos também não vão ter nenhuma dificuldade. A questão 14 já é uma questão aqui que envolve, né, a parte de hidrostática. Então, eu tenho para comentar aqui, o aluno talvez ficasse com a dúvida aqui, quando ele define aqui pressão manométrica, certo? Então, a pressão manométrica aqui seria a nossa pressão hidrostática, certo? Seria a pressão da coluna de água. Então, uma questão que também a gente tem que ter muita atenção no texto, também principalmente aqui no item B, certo? Na resolução, a gente tem que ter atenção nos detalhes. Então, não é, como eu volto a dizer, a questão mais difícil da prova ali que eu achei foi a questão 11, certo? Tirando a questão 11, a última questão, já vou chegar lá. Então, também não é uma questão muito difícil. Acredito aqui que nossos alunos também não tiveram problema com a questão 14. Questão 15, pronto. Fora as questões de mecânica, a questão 15 foi a única que tratou aqui de outros temas, que no caso aqui, a parte de termologia, falou do calor latente de difusão aqui também. Então, o saliento aqui é que, volto a dizer, a prova do Unicamp é uma prova detalhista aqui. Então, a gente também aqui tem que ter muita atenção aqui nas unidades das grandezas. A gente tem no item A aqui, por exemplo, grandezas aqui com unidade de energia, sendo fornecida em quilowatt-hora. Já no item B, ele já faz uma mudança aqui, ó. A gente tem aqui o calor latente de difusão aqui já sendo fornecido em kilojoules. Então, a gente tem que ter atenção nessas unidades. Outra coisa aqui que a gente tem que ter também bastante cuidado aqui é com as contas, certo? Eu não cheguei a comentar aqui, a gente não está resolvendo as questões aqui, mas nas contas aqui, a gente tem que ter o domínio aqui para realizar as contas, né, com potência de 10, certo? Então, nos cálculos aqui foi cobrado bastante potência de 10, realização das contas, né, envolvendo potência de 10. E a questão 16. A questão 16 da prova aqui, o item A é um item relativamente simples, onde ele pediu o quê? Para você calcular a velocidade escalar média. Ou seja, a gente tem aqui o nosso corpo de massa M, e ele pede para você calcular a velocidade escalar média quando ele sai de uma posição e volta para essa posição. Então, uma definição que a gente tem aqui de velocidade escalar média seria o quê? Só um segundo. Seria que a nossa velocidade média é a variação de espaço no tempo. O espaço aqui é definido sobre a trajetória. Então, como ele volta para a mesma posição, então a gente teria aqui uma variação de espaço igual a zero, independente aqui do tempo. Então, a nossa velocidade escalar média seria zero, certo? E volta a pedir aqui o módulo da velocidade média. Então, como eu falo aqui, velocidade média. Qual a interpretação que a gente tem de velocidade? A velocidade é o quê? É uma grandeza vetorial. Então, a nossa velocidade média aqui seria a variação do vetor posição no tempo. Só que, quando ele volta para a mesma posição, a gente tem que esse vetor posição aqui... Opa, deixa eu colocar um módulo aqui. Esse vetor posição aqui é nulo, certo? Então, o módulo da nossa velocidade média também seria zero, certo? O que eu saliento aqui é o seguinte, porque existem, né, alguns livros que trazem a definição de velocidade escalar média, sendo o quê? Sendo a distância percorrida, ou melhor, a distância total percorrida, tudo bem? A distância total percorrida dividido pelo tempo. Então, se o aluno abordar por essa forma aqui, ele vai chegar em outro resultado diferente aqui, tudo bem? A gente não vai ter uma velocidade escalar média nula, certo? E já o item B aqui, novamente uma questão aqui de mecânica que envolve energia, certo? Vai envolver aqui um certo domínio de algumas ferramentas matemáticas básicas ali da trigonometria e o domínio ali no triângulo retângulo, certo? Então, não é uma questão simples, esse item B aqui também não é uma questão simples. Acredito aqui que o aluno que não se preparou, que não resolveu uma certa quantidade de questões, não teria condição também de estar resolvendo aqui esse item B dessa questão aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, de maneira geral, né, foi uma prova aqui muito boa. Uma prova no nível aqui Unicamp. Então, tenho certeza aqui, né, que nossos alunos foram muito bem nessa prova aqui, né, e, volto a dizer, foi cobrado tudo aquilo que foi passado em sala de aula no decorrer do ano e nas revisões aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário aqui. Não, aqui já é a prova de Química. Então,
volto a falar aqui, frisar aqui, ó, na prova de química aqui, a gente já tem na questão 17 gráficos, né? A gente tem um gráfico em pizza aqui, né? No caso aqui da matriz energética. Então, é muito importante a gente dar aqui atenção aqui, ó, nessa parte gráfica também, certo? Na interpretação, né? Saber extrair as informações. Perfeito, professor. E como o senhor já falou, essa última questão com questão de gráficos e análise, me chamou a atenção esse último comentário que o senhor fez sobre repetição, né? A gente aqui do Leffler e do Interseção, a gente sempre encoraja os alunos, e com o material didático que a gente também fornece, a resolver todas as questões, tirar as dúvidas, porque a gente acredita que a partir da repetição de uma certa quantidade de questões, como você mesmo falou, o aluno ele vai tendo o conhecimento de aonde ele vai aplicar o conhecimento que ele tem, certo? Então, é um conhecimento sobre como você vai aplicar esse seu conhecimento. Então, isso me chamou a atenção e é realmente extremamente importante para resolver provas que têm esse nível um pouco mais avançado, como a prova da Unicamp. Então, muitíssimo obrigado. E também o acesso, né, que ele tem a nós professores aqui para estar tirando dúvidas, né? Tanto lá presencialmente no colégio, quando a gente se encontra nos corredores, quanto pela internet também, né? Pelo WhatsApp. Exatamente. Esse acesso que eles têm, né? Essa facilidade. Poxa, então, e essa facilidade é realmente um diferencial, porque quando você está numa dúvida assim, que, poxa, isso requer a atenção do professor, os professores sempre estão disponíveis, tanto os professores da turma regular de medicina, a turma média, quanto os professores da turma ITA também, que dão um foco especial para os alunos que querem esse tipo de vestibular e seguir, né, esses institutos militares. Então isso é muito importante mesmo, muitíssimo. E muitíssimo obrigado também, professor, por fazer essa análise bem técnica da prova, dos elementos que realmente estão caindo. Muitíssimo obrigado. Olá, pré-vestibulando, tudo bem? Eu sou a professora Carolina Ledu, sou professora do curso Interseção e do Colégio Leffler no 3º ano. Fui convidada a comentar essa super prova, que é a prova de História da Unicamp, para vocês. Então, a prova de História da Unicamp veio com muitas questões sociais, o que já é esperado. É uma prova crítica, é uma prova de conhecimento aprofundado, é uma prova que vai trazer as temáticas de história indígena, de história, né, africana e de africanos no Brasil. É uma prova realmente espetacular e tem um teor político muito forte nessa prova, além de trazer também questões sobre direitos humanos. Os alunos que vêm se preparando para a prova da Unicamp há muitos anos não se decepcionam com essa prova, e os alunos que fazem o NHB também há muitos anos encontraram nessa prova questões que já foram questões da Olimpíada Nacional em História do Brasil, que é organizada pelo Departamento de História da Unicamp. Então, é uma prova que vem dentro do modelo do que é esperado dela. Muito bem feita. Inclusive, vou começar comentando com vocês aqui a questão 11, né? A primeira questão de história propriamente dita, que aparece na prova, vai tratar do corpo, vai tratar da Idade Média. Uma das coisas espetaculares da prova da Unicamp, por ela ser muito bem feita, é que os textos, né, que a gente lê nas questões, os trechos de textos, são retirados de livros de renomados historiadores. Então, são as obras de referência, como, se a gente vai falar de medieval, a gente vai falar do historiador Jacques Le Goff, que está aí aparecendo no texto, e eles vão tratar do corpo nessa questão. E a gente trata do corpo, a gente vai falar de moral, o que é certo e o que é errado, necessariamente a gente vai estar falando de Igreja Católica. Então, a letra A pede para falar sobre as tensões, né? E a letra B vai pedir para você fazer uma aplicação desse conhecimento de medieval hoje, comparando o que é a ideia de um corpo ideal. O candidato, inclusive, pode ir por muitos caminhos a depender do seu nível crítico para responder essa letra B. Fazendo uma crítica construtiva, acho que essa questão ficaria melhor ainda se ela tivesse imagens, tá? Talvez uma imagem medieval, uma imagem atual, sobretudo para responder a letra B, mas acredito que deva-se ir por esse caminho, que é o caminho da análise com a Igreja Católica. A questão 12, como eu falei, são sempre os livros de referência, traz um trecho de Jacobinos Negros, que é justamente a principal obra que trata da Revolução do Haiti. Então, que ele fala da Ilha de São Domingos aí aparecendo, também conteúdo trabalhado, alguns trabalham na época de América Espanhola, outros trabalham no contexto de Revolução Francesa, e a gente sempre tem que falar também das consequências da Revolução do Haiti quando a gente está trabalhando a parte de Segundo Reinado, quando a gente vai falar, na verdade, todo o Brasil imperial, porque a gente vai falar de
de uma coisa que é o haitianismo, que bate muito forte aqui no Brasil e que termina determinando, né, políticas públicas racistas do Estado brasileiro e influenciam a mentalidade do Brasil até dias atuais. Então, tanto a letra A quanto a letra B são de conteúdos, né, muito bem feitos e vão avaliar se o candidato conseguiu compreender bem quais são as questões da Revolução Haitiana, tanto durante o seu processo, tá? Então, pede para analisar 2 elementos característicos dos modos de ação política que eles fizeram durante essa Revolução, né? E a letra B vai trazer para você analisar justamente a Revolução Haitiana no mundo atlântico, e aí você pode falar de Brasil tranquilamente, mas você pode falar também de outros lugares, se você quiser. A questão do 13, essa foi a 12. A questão 13, ela é uma questão de indígena espetacular, que vai falar dos botocudos e dos krenak, vai falar dos aimoré, certo? Também aí. E o texto traz um elemento importante de resposta, que é a interpretação de você entender, né, quando a gente fala sobre registros de história indígena, que esses registros são feitos normalmente por povos, né, que eram povos que estavam ligados de alguma forma a portugueses, e que esses são os portugueses que fazem os registros. E aí, muitas vezes, você faz o registro de um povo com uma nomenclatura, você chama esse povo de uma coisa que este povo não se chamava. E aí você termina utilizando termos que, na verdade, era como um povo indígena inimigo chamava aquele povo do qual você quer tratar, que é o caso, por exemplo, dos tapuias. Então, é bem importante o conhecimento de história indígena, a própria historiografia, análise étnica e o processo de dominação e luta para responder essa questão. A letra B, o aluno vai trazer seu conhecimento de história, mais uma vez, de século XIX no Brasil, de política do século XIX no Brasil, política pública, de construção da identidade nacional e lugar do indígena, né, nessa primeira fase do romantismo, e aí casa-se também essa questão com literatura. A questão 14 traz a figura ilustríssima do abolicionista Luiz Gama e vai explorar aí a história desse ícone, né, desse Rábula que virou depois advogado, por que esse homem só foi considerado pela Ordem dos Advogados do Brasil, né, como advogado apenas em 2015, o que isso significa, como é que isso se relaciona com o contexto atual e por que, né, qual é o tipo de desafio que ele teria de acesso às letras né, do século XIX, de mestiços, no caso. Você pode significar os movimentos atuais. Questão 15, já fiz trabalhos com alunos sobre isso, certo? A gente sempre traz esse debate, tanto história quanto geografia, quando a gente vai falar de questões atuais, quando a gente vai falar, né, de história, por exemplo, do Oriente Médio, das relações dos Estados Unidos, a gente sempre traz a questão do muro, ou a própria questão do Muro de Berlim e da queda desse Muro de Berlim. O que significa? Tá? Então, a letra A pede para você trazer as características das duas características de Berlim dividida, então, conteúdo específico de Guerra Fria, aí para você responder na letra A, quando se estuda tanto em história quanto em geografia, geopolítica, e na letra B, você deve justamente falar, e aí você vai botar para fora sua análise, sua criticidade, né, de mentalidade de fortaleza. E aí também o candidato vai poder ir por caminhos diferentes, mas quando você fala de cite 2 exemplos, eu acho que logo assim deve ir na cabeça do candidato o muro, né, dos Estados Unidos em relação ao México e também o muro da Cisjordânia, que é de Israel, em relação ao povo palestino. Então, são 2 exemplos fortes, mas tantos outros que podem ser utilizados também, só se vocês estiverem curiosos, caso vocês já tenham escrito alguma coisa, estão esperando aí alguma resposta. Em relação à questão 16, que é a última questão da parte de história, a gente tem o massacre do Carandiru, questão da Olimpíada de História. Então, quem fez a Olimpíada de História nos últimos anos, ou quem acessou o material da Olimpíada de História, essa é uma dica
muito forte que eu vou dar para você, eu como orientadora há anos da Olimpíada de História, né? Felizmente, com equipes excepcionais, excelentes, medalhistas ao longo desses anos, são mais de 64 medalhas desde 2014. Eu vou lhe dizer, se você vai se preparar para a prova da Unicamp no ano que vem, use o material da Olimpíada para estudar também, sobretudo se você vai fazer essa segunda fase aí, porque essa questão foi exaustivamente trabalhada na UNHB. Então, saber sobre o massacre do Carandiru da década de 90, saber sobre políticas públicas, entre a década de 60 e 90, se houve de fato alteração ou não, e comentar sobre isso, e trazer o elemento dos direitos humanos. Naturalmente, né, se você tem publicidade, você percebe de antemão o que eu falei no início, existe uma força social e política muito grande nessa prova, existe um posicionamento científico, né, claro, em relação aos direitos humanos, quando, não é? De forma muito objetiva, a letra A diz: explique por que, historicamente, a chacina do Carandiru é um crime contra os direitos humanos, até porque o Brasil foi condenado internacionalmente. Espero ter podido ajudar vocês, estou sempre à disposição aqui no LEFLA e no Interseção. Um abraço, muita sorte e sucesso para você nesta prova e em sua preparação. Valeu, pessoal. E agora, para finalizar, eu gostaria de convidar o nosso professor de matemática, professor Micael, para estar fazendo também comentários sobre a prova de matemática, pegando aqui o embalo da física, que ele já fez um pouco de conta, ficar dando esses comentários. E professor, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Lucas. Uma boa noite a todos, os colegas, boa noite aos alunos e aqueles que têm vontade também de estar aí, fazer parte dessa família LEFLA Interseção. Tá? Vamos aí fazer esse comentário sobre a prova da Unicamp, segunda fase. Bom, em geral, a prova totalmente dentro das expectativas do que foi trabalhado durante todo o ano, dentro da revisão também. Não foi uma prova com absolutamente nada de novo, então o aluno LEFLA Interseção, tenho certeza absoluta, e foi muito bem nessas provas, então conteúdos aí dos alunos do primeiro ano, que com certeza que verem a prova vão lembrar das aulas lá de logaritmo exponencial, né? Então a gente já trabalha isso desde cedo, tá? Os alunos do segundo ano iam dar risada aí de algumas questões, porque foram amplamente trabalhadas durante o ano. Então, é uma preparação, como o professor Breno falou, é pedrinha a pedrinha, degrau a degrau. O conhecimento a gente vai adquirindo, pessoal, dia a dia. Tá? Então, não precisa você ficar naquela tensão, naquela ansiedade, acreditando que para você se preparar, você tem que se preparar da noite para o dia. O processo de aprendizado é individual, cada um tem seu tempo, e aqui, dentro do colégio e dentro do curso Interseção, dentro do Colégio LEFLA e do curso Interseção, o trabalho é assim, cada um dentro do seu tempo, aprendendo e desenvolvendo o máximo do seu potencial. Essa é a filosofia do nosso trabalho. Falando um pouco da prova de matemática, a gente tem aqui a questão 5, então foi amplamente trabalhada no curso e também nas turmas, tá? Turma de medicina, alunos do segundo ano fariam essa questão aqui, ó, tranquilamente, sem problema algum. É uma questão de geometria espacial, ela está tratando sobre o desenvolvimento de uma caixa, a gente sempre brinca, né? Cuidado com a tampa da caixa, e aí a Unicamp traz esse presente para a gente, né? Dizendo que a tampa da caixa ela tem um preço diferente, então você tem que estabelecer ali um custo desse material baseado na sua área total. Então, é dividido em 2 pontos, né? 2 itens, item A e item B, no qual, primeiro ali, você simplesmente tem que calcular a área total, tomando cuidado com a área da tampa, e fazer os cálculos multiplicando ali pelo preço, né? A quantidade de caixas total que ele está pedindo, são 100 caixas, e tomar esse devido cuidado com a tampa, que tem um preço diferente. No segundo item, algo que é muito trabalhado, né, em muitas questões de geometria espacial, que é aquela equivalência de volumes, né? Ele dá sempre um princípio de comparação. O Enem gosta muito de trabalhar questões assim,
e a Unicamp também traz isso aqui no seu item B. Né? O princípio do nosso cálculo aí seria estabelecer uma equivalência de volumes, ele dá esse princípio, então a leitura e a identificação de que é esse o ponto que você tem que atacar, é importante, tá? E destacar aqui também só mais alguns detalhes que nossos alunos já estão acostumados, que é a conversão das unidades ali, tomar esse devido cuidado, né? Você tem ali as dimensões em centímetros e o preço em metros quadrados, mas isso aí o nosso aluno já está acostumado, é tranquilo, então tenho certeza que o aluno do Colégio Leffler, curso Interseção foram muito bem aqui nessa questão, uma questão que eu acho que está aí garantida para todos. Acho não, tenho certeza que está garantido para todos os nossos alunos, tá certo? Eu vou passar aqui para a próxima questão, Lucas. Só um minutinho, estamos aqui na questão 6, eu vou diminuir aqui um pouquinho para ela caber. Eu acho que está aí. Então, a questão aí que tem a interpretação gráfica, né? Ela dá um texto informando sobre alguns pontos importantes aqui que tem que ser levado em consideração, sobre o comprimento da sua pista. Com isso aqui, você vai ser capaz de determinar o raio dessa pista em que a Márcia está aqui se movimentando. Tá? A velocidade angular é constante, o sentido é anti-horário, e ela diz aqui, o problema afirma que é criado aqui um gráfico, tá certo? Na distância versus tempo. O cuidado que você tem que entender é que esse movimento é um movimento periódico. A alternativa A, ele pede o número de... o período, né? Determine quanto tempo ela demora para completar uma volta. Isso é única e exclusivamente interpretação gráfica, né? Ela parte aqui do 20, quando ela retornar aqui ao 20, você vai ter um ciclo percorrido, então, é simplesmente interpretação gráfica, você identificaria ali esses 24 segundos, e quantos metros ela percorreu nos 60 segundos, como você tem ali uma velocidade angular constante, uma regra de 3 resolve o seu problema, então é uma questão relativamente fácil, a gente sempre discute isso, olha, cuidado lá com a letra A e a letra B, a letra A é mais fácil, garante ela, depois você vai para a letra B, tá certo? Ele diz que a figura 2 representa um determinado instante em que a distância entre Márcia e o centro C é igual à distância entre ela e o equipamento. Você teria aqui que montar um triângulo isósceles com vértices em C, no ponto que Márcia se encontra e onde o equipamento eletrônico está. E como essas distâncias são as mesmas, ele é isósceles de lados congruentes R. Só que aí vem um grande probleminha nessa questão, que é achar essa distância, certo? Do equipamento até a circunferência. Isso está aqui no gráfico, tá certo? Já aquela parte aqui do 20 vai a uma distância mínima. Então, qual a distância mínima que a Márcia está do equipamento? Essa distância mínima é de 10 metros. Então, esse pedacinho aqui, ó, seria 10 metros, o pedacinho que vai do equipamento eletrônico até a circunferência seria 10 metros. Com isso, você monta uma lei dos cossenos, calcula o valor do cosseno e usa aqui os 200 metros para determinar o raio e a questão vai estar resolvida, tá? Vou fazer um destaque, Lucas, é que a Unicamp ela já tentou, no passado, criar aquelas questões interdisciplinares de matemática, tá certo? Só que, creio eu, não foi com muito sucesso, porque você cria um contexto, mas na hora a questão torna-se uma questão de matemática pura. Isso precisa de muita habilidade, tá? Então, nos últimos anos, a Unicamp, realmente, nas provas de matemática, ela tem focado realmente numa prova bem conteudista de matemática, tá certo? Pode ter um contexto, mas o contexto não é necessariamente a essência da questão. Pode ser que nos próximos anos a gente crie uma expectativa de que isso venha a acontecer, mas no momento a prova é uma prova de matemática ali pura mesmo, tá? Sem o devido contexto, né? Como foram as provas aí de química, como foi a prova de biologia.
Então, a prova mesmo conteudista. Então, essa é a característica da nossa prova aqui de matemática. Entendo tá? perfeitamente, professor. Entendo perfeitamente. Porque se você vai tentar fazer algo interdisciplinar, né, que o contexto esteja ali bem colocado, né? E precisa de uma elaboração maior também, né? Porque para a questão não ficar um pouco até fácil no sentido de, tipo... confusa também, né? Às vezes Confusa, você pode criar uma confusão tentando fazer um contexto, né? Uma habilidade bem complicada, realmente, você fundir isso com a matéria, que foca-se mais em resolução de problemas através do método matemático, né? E nossos alunos, eles têm, né? Os alunos aí do Leffler Interseção já têm o costume de exercitar muito. Então, né, com certeza, eles têm os caminhos adequados para chegarem, né, nesses problemas e tomarem uma postura assertiva neles, né? Então, sim, a questão 7, ela dá um problema bem interessante, tá? Ela tem um sistema ali com bolinhas, tá? E as bolinhas, elas têm uma determinada coloração e, né, para cada bolinha que você tira, você cria uma sequência de um produto. Tá? Então, os números nos quais você vai criar essa sequência de fatores são 2, 3 e 5. Então, você pode ali, a depender da sequência das bolinhas que você vai tirando, né? Falou bolinha, você já pensa em probabilidade, e também tem probabilidade aí na questão, mas a letra A é aquela questão realmente mais simples, tá? Então, é possível que a Heloísa obtenha uma sequência contendo o termo 189. Então, bastaria você fatorar isso e entender que os únicos fatores presentes teriam que ser 2, 3 ou 5. Esses são os fatores possíveis. Fatorando 189, você chega à conclusão de que 7 é um fator de 189, e como não tem a possibilidade de haver fator 7 na sequência numérica, somente 2, 3 e 5, a gente descarta essa possibilidade. Então, a resposta aí é não, a própria fatoração e a presença desse fator 7 na fatoração de 189 seria suficiente para isso. Então, tenho certeza aí que nossos alunos conseguiram fazer a letra A com uma certa tranquilidade. E a letra B é algo que durante o ano, durante a revisão, a gente bate muito, que é probabilidade. A probabilidade é um assunto que a gente trabalha com muito carinho durante o ano. E aqui eu lembro das minhas aulas, né? Com a probabilidade de Heloísa obter o número 360, é uma probabilidade laplaciana, né? Número de elementos do evento sobre número de elementos do espaço amostral. Né? E você vai fazer aí a retirada de 6 bolinhas de um grupo de 10. Então, o espaço amostral seria 10 a sexta. E para calcular essa probabilidade, você ia criar uma sequência na qual ali 360, né? Fatorando em 2, 3 e 5, os expoentes, e te dá a quantidade de quantos 2, quantos 3 e quantos 5 devem aparecer na questão. O perigo maior é você entender, né, ou se esquecer que não existe só uma sequência. Então, você teria que considerar todas as sequências possíveis dentro do seu evento. E essa sequência vai dar pela permutação das 6 objetos, né, repetindo-se ali as quantidades de 2 e 3 que aparecem. Então, essa é a situação que a gente sempre destaca, né, lembrar dessas possibilidades. Então, você poderia fazer essa questão calculando a probabilidade de uma sequência qualquer e depois multiplicando, né, por todas as possibilidades, né, possíveis. Isso vai dar permutação com a repetição desses objetos. Acredito meu que os nossos alunos estavam amplamente preparados para essa questão, tá? Então, não acredito que tenha sido um problema. Não foi uma questão difícil, não. Tá? Dentro do esperado, dentro da expectativa do que é a prova da Unicamp. Tá? Vou passar aqui para a próxima, Lucas. A questão 8. E é uma felicidade, né? Meus alunos do primeiro ano vão ver isso aqui e vão lembrar da aula, porque a gente fala todo ano de função logística, né? Então, é uma questão muito bonita que muito parabéns à banca por ter colocado essa questão, né? A gente vai falando aí todos os anos de função logística nas aulas, quando para a linha exponencial e logaritmo. E foi uma questão bem interessante, tá? Assim como a logística, você tem outras funções, tem as alométricas, você tem a cosseno hiperbólico, seno hiperbólico. A gente sempre trata disso nas aulas, porque são questões, são situações possíveis de cair em prova.
E realmente a questão 8 veio aí com a função logística. Diferentemente, né, dos casos padrões, a letra B, o item B dessa questão é mais fácil de fazer do que o item A, tá certo? O item A, ele realmente vai selecionar aquele aluno, aquele candidato que tem uma capacidade algébrica maior, tá certo? Um aluno com uma capacidade algébrica maior vai conseguir calcular ali aquela função inversa e determinar o seu domínio, né? Porque se eu tenho uma exponencial, a inversa dessa exponencial vai ser uma função logarítmica. Então, você vai ali envolver uma álgebra, né? Você vai trocar ali o y por x, isolar o y, ou simplesmente fazer x como função de y. Isso realmente, né, leva a um trabalho algébrico que não é coisa do outro mundo, a gente já está acostumado a fazer isso, mas realmente isso aí premia aquele aluno que se preparou mais, que fez aquelas questões mais difíceis, e esse aí vai ser premiado. Então, com certeza aí, grande parte do nosso alunado, se não todos, fizeram essa questão tranquilamente, né? E lembrando aí das condições de existência do logaritmo, que são sempre tratadas em sala de aula. E o gráfico B era simplesmente substituição de pontos, você identificar alguns pontos ali no gráfico, por exemplo, abscissa 3, ordenada 5, fazer as devidas substituições e achar o x0 e o valor de k, e não teriam grandes problemas aí para chegar nessa questão, tá certo? Nesse resultado. Então, o item B mais tranquilo até de resolver do que o item A, tá? E eu fiquei muito feliz, né, que eu já trabalho em função logística há um longo tempo, né? E são meus alunos aí, já sabem que isso aqui já faz parte desde o primeiro ano das nossas aulas, tá certo? Então, vamos para a próxima questão, a questão 9. E aí, olha lá, como eu te falei, né, é uma prova de matemática na essência, e não tem contexto nenhum, é questão de polinômios, tá certo? E uma questão que envolvia ali algum conhecimento de redução do polinômio a partir de uma raiz conhecida, tá? Ele dá ali que x igual a menos 1 é uma das raízes, você aplica o algoritmo de Ruffini, o dispositivo de Bioff-Ruffini, traz ali um quociente que vai conter as outras duas raízes, e ele diz que determina todos os valores do parâmetro A, né? Para que x igual a 1 seja a única raiz real. Então, se x igual a 1 é a única raiz real, as outras duas raízes são imaginárias, conjugadas, né? Já que os valores de A, né, são reais aí, né? A é um número real, então você tem ali coeficientes reais. Então, você reduziria a um polinômio de segundo grau, e a condição para isso é que o determinante fosse menor que zero, então você ia cair numa inequação do segundo grau, estudar o sinal e estabelecer ali o seu universo de trabalho, tá? E a letra B, ela é bem interessante, né? Determine todos os valores de A, tais que a solução da equação seja números inteiros. Agora, você já tem uma raiz, tá? Então, você precisa que as outras raízes sejam inteiras. Então, aqui, a ideia seria você trabalhar com as chamadas relações de Girard, tá? Existe até um teorema bem específico para isso, mas só que como A é real e A não é inteiro, você não garante isso, você não poderia usar esse teorema. Aqui é trabalhar com as relações de Girard, você cai numa equação chamada equação de Diofantina, bem simples até, tá? E você acha ali os valores de A, né, para que isso aconteça. Então, aqui são relações de Girard que você vai aplicar também bem trabalhadas, ou relações de coeficientes e raízes bem trabalhadas em polinômio, né? Eu chamei até atenção disso, fui bem, dei uma grande ênfase na revisão, né? Quando vier polinômios, há uma grande chance de você ter lá que usar as relações de Girard. Então, uma questão no nível esperado para a Unicamp, tá? E assim para um assunto que, às vezes, muita gente não dá o devido respeito. Então, olha lá, numa questão inteira de polinômios, então a gente tem que entender que todo assunto é importante, tá certo? Então, você quer se preparar para a Unicamp, entenda que números complexos, polinômios, esses assuntos que você não tem aquela cobrança no Enem, você tem que se dedicar. E aqui a gente
faz o nosso papel e os nossos alunos correspondem, tá certo? Um assunto bem interessante, bem tranquilo de trabalhar, mas que nos últimos anos aí as pessoas acabam deixando de lado, que não é correto. Mas aqui, né, a gente foca, trabalha o assunto corretamente, dá o devido tempo a ele, para o nosso alunado aprender, absorver. Não é uma coisa da noite para o dia, né, que você vai aprender polinômios. Você precisa daquele tempo de maturação para você, né, poder entender bem a essência desse conteúdo tão bonito da matemática. Tá bem? Vamos para a última, Lucas. Perfeito. O senhor colocou muito bem, professor, só um comentário bem rápido, que às vezes o pessoal não dá a devida atenção a um assunto em específico, e isso acaba levando o aluno, talvez, né, a não pontuar tão bem quanto ele poderia, né? E eu acredito que aqui, principalmente no LEFLA, a gente dá atenção focada em todos os conteúdos. Então, o aluno ele tem o acesso a poder estar, poxa, esse assunto aqui específico, se for um aluno do ensino médio, poxa, vai ser cobrado posteriormente nas provas, se for um aluno do curso, o assunto ele vai ser tratado com a mesma atenção em todos os setores. Então, não é porque você vai aprender no curso de matemática assuntos mais complexos, como, digamos, não consigo nem dar exemplo, porque para mim, realmente, todo assunto tem os números complexos, digamos assim. Não, poxa, se o cara vai aprender polinômio, ele vai aprender tudo de polinômio no curso para poder estar usando, certo? Então, é isso. Eu não consegui nem trazer exemplo de assuntos mais difíceis, porque, para mim, todos os assuntos, eles têm o seu devido respeito para serem cobrados nas provas, né? Não, isso é verdade. Você tem que ter essa maturidade. A gente falou muito de maturidade. O aluno que quer Unicamp, FUVEST, ITA, IME, ele tem que amadurecer, né? Ele tem que amadurecer e entender que você não sabe a prova, a gente não tem bola de cristal, então a gente tem que trabalhar tudo muito bem, né? Todo o nosso trabalho visa a gente deixar com excelência naquele conteúdo. Obviamente, né, que alguns alunos têm mais afinidade a um determinado assunto, menos afinidade a outro, e aí a gente corrige isso. Como é que corrige? Exercitando. A gente não pode desistir, Lucas, a gente tem que entender que como estudante você tem que correr atrás. Aqui no LEFLA, na interseção, você vai ter o acolhimento para isso, você vai ter, né, o respeito ao seu tempo para isso, tá certo? Você não vai ser julgado, cara. Aqui, se você precisar começar aprendendo as 4 operações, você vai começar aprendendo as 4 operações, mas a gente quer que você evolua como pessoa, como aluno, tá? Como aquele que quer buscar o seu sonho. Qual o seu sonho, cara? Qual o seu sonho? O que é que você deseja? Então, é isso que a gente quer dar para você. A oportunidade de realizar, não só sonhar, mas construir e realizar seu sonho, entendeu? Entendendo que você faz parte desse processo. Você não só faz parte, né? Você é o protagonista nesse processo. A gente só ajuda. Você vai ter aqui todas as ferramentas possíveis, tanto no LEFLA quanto no Interseção, para conseguir isso. Não é a questão mais de sonhar e realizar o sonho. A gente está nesse ponto. Vamos realizar os nossos sonhos, tá? E com certeza a sua base vai estar aqui, tá bem? E a questão 10 aí é uma questão, né, que eu fico feliz e sorridente olhando ela, porque, né, a gente trabalha isso aí com muito apego aqui, né? Essa parte das regiões. Né? A gente começa lá em funções, a gente já está trabalhando com essa ideia das regiões analíticas, e aí a gente reforça bastante lá em GA, quando a gente está trabalhando no GA, isso aí é muito bem trabalhado, e ele te dá aí uma série de inequações, essas inequações, obviamente, determinam, né, regiões no plano cartesiano, e esse sistema que está aí, x maior ou igual a 0, y maior ou igual a 0, x mais y menor ou igual a 3, 3x mais y menor que 5, determina essa região rachurada aí, tá? Ponto central aí é achar aquela interseção das retas, né? Então, o nosso aluno, ele já olhou ali, opa, interseção das retas, já vai pegar ali, ó, x mais y igual a 3, 3x mais y igual a 5, montar um sistema e achar aquele par ordenado. Achado aquele par ordenado, a letra A, né, vai ser tranquila de fazer, ele determina as coordenadas de V. Você sabe que V é a interceptação de uma das retas ali, você vai ter que identificar qual delas é, né? Se é x mais 3 igual a x mais y igual a 3, ou 3x mais y igual a 5, senão nenhum bicho de 7 cabeças, pelo coeficiente angular você determina isso aí, sem problemas, tá?
e também pelas interceptações. Então, esse ponto V aí não tem problema. E a região, você vai precisar daquele ponto de interseção das retas, né? A área da região. E aí, nosso aluno ele tem recursos. Ou ele resolve o problema por determinante, tá? Eu acho que alguns preferem, ou ele resolve por justa posição de figura plana. Aqui você tem recursos, você escolhe como resolver algumas das questões, tá? Então, essa aí, letra A, né, ela é mais tranquila, é basicamente identificar quem é o vértice V, né, e identificar quem é a área da região K. Isso é tranquila, o aluno vai escolher. Lembrando ali que tem que achar o ponto de interseção, e aí você escolhe a área de triângulo mais a área de trapézio, ou, né, calcula ali, divide em 2 triângulos e calcula um determinante, 2 determinantes, na verdade, e resolve o seu problema. E aí ele determina o menor valor de 2x mais y para que esse par ordenado pertença a K. Aí, realmente, é uma questão que exige uma maturidade maior, tá? Você vai ter que fazer 2x mais y igual a um parâmetro P. Isso é uma reta de coeficiente angular menos 2x, né? Ou menos 2, desculpa. Coeficiente angular menos 2, ou seja, você vai ter o chamado feixes de retas paralelas. E você vai precisar daquele ponto de interseção. Então, aquele ponto de interseção é justamente o ponto em que você vai substituir para encontrar o parâmetro P e, consequentemente, achado isso, você vai achar ali qual é o maior valor de 2x mais y, que é esse parâmetro P que você procura, tá? Então, ele estaria ali naquela interseção dessas duas redes. Mas uma questão que não está... Dentro de analítica, a gente trabalha coisa muito mais avançada do que isso, tá? Ela veio uma questão boa, interessante, bonita, tá? Eu gostaria de parabenizar a banca, uma prova muito bem feita, com certeza aí vai estar selecionando os melhores, tá? E dentre os melhores, obviamente, estão os nossos alunos do Leffler e do Interseção, tá certo? Eu gostaria de convidar todos vocês que não conhecem ainda o nosso trabalho, dê um pulo, venham visitar, vocês serão muito bem recebidos, tá certo? E vocês vão ter aqui um tratamento para a sua vida, tá? Então, não é apenas uma escola, é uma família e é um ambiente saudável para você aprender. Então, você que quer estudar, você que deseja alçar voos longos, você que deseja realmente aprender, tá certo? Fazer parte de um ambiente saudável e aprender, você pode vir que você vai estar no lugar certo, profissionais extremamente qualificados, sejam professores, seja o pessoal do atendimento, seja a coordenação, não precisa nem falar, né? A figura da professora Luciene, você vai ter o tratamento VIP, tá? Pode ter certeza que você vai ser sempre bem recebido aqui. Então, faça esse convite, conheça o nosso trabalho, tá? Se puder, venham nos visitar e, quem sabe, né? Espero eu possa estar com vocês no próximo ano, com certeza, para a gente fazer, ou iniciar para alguns, ou concluir para outros, a realização do seu sonho, tá certo? Eu deixo um abraço a todos, foi muito proveitoso, eu acho, acredito, nosso encontro aqui, né? E vamos lá para frente, trabalho, força e fé. O senhor não podia ter finalizado melhor, professor. O convite ele se estende realmente a todos que querem conhecer o plano pedagógico do colégio, o plano pedagógico do curso, que traz esses direcionamentos, como você mesmo vem falando, sobre as provas em si, sobre o processo de seleção. Então, eu tenho que agradecer demais a participação do senhor e de todos os outros professores também que vieram aqui participar desse intensivão da Unicamp, certo? Então, novamente, muitíssimo obrigado por estar aqui, muitíssimo obrigado pela participação dos professores que estiveram participando deste vídeo, certo? Eu gostaria de encerrar aqui, então, com todo mundo, certo? Pessoal, muitíssimo obrigado mesmo por estar presente aqui, por estar fazendo esse conteúdo para os alunos, que com certeza vai ser revertido em educação para o pessoal, certo? A educação que se forma, que se estabelece para os alunos, como o professor mesmo falou, e vocês têm falado sempre, porque a gente é isso, né? É o degrau que leva para conquistar o sonho. Um das diversas logos aqui do colégio é alcançar um sonho possível, certo? E aqui a gente faz com que os alunos consigam alcançar esses sonhos possíveis,
porque, como já é bem falado e já é conhecido na cultura do Leffler, que todo sonho, se ele existe, ele é possível ser alcançado com preparo e com apoio correto, feito justamente pela instituição, certo? Então, novamente, agradeço muito pela participação de vocês, sei que é um trabalho que ele demanda muito tempo e muito esforço para trazer essas análises muito certeiras sobre a prova da Unicamp, e vamos em frente, seguindo com os nossos alunos, buscando a excelência, certo? Agradeço muito a participação de vocês aqui, pessoal. Tchau, tchau.